Fala pessoal, antes de começarmos essa viagem pelo mundo da imaginação e da história, já deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aí, se você pudesse criar uma ilha voadora, o que colocaria nela? Quem sabe alguém aí não tem uma ideia melhor que a do Jonathan Swift? Agora, bora falar de uma fortaleza voadora que nunca existiu, mas que muita gente ainda acredita que sim. Vamos direto ao ponto. Laputa. Não estou xingando ninguém. Esse é o nome de uma ilha voadora descrita no livro As Viagens de Gulliver, publicado em 1726 pelo escritor irlandês Jonathan Swift. Uma terra que flutua pelo céu, controlada por seus habitantes como se fosse um enorme navio voador. Mas de onde saiu essa ideia maluca? E por que até hoje essa história rende tanta conversa? Swift criou Laputa como uma crítica afiada à sociedade da época, principalmente aos cientistas e intelectuais que, segundo ele, estavam cada vez mais distantes da realidade prática. Os habitantes de Laputa eram gênios matemáticos e astrônomos, mas, ironicamente, eram desastrados, desligados e péssimos em aplicar seus conhecimentos no mundo real. Eles viviam tão obcecados com cálculos e teorias que precisavam de criados para lembrá-los de coisas básicas, como conversar com os outros ou prestar atenção no que estavam fazendo. Agora, o que muita gente não sabe é que Laputa não é só uma invenção literária sem conexão com o mundo real. Ela reflete, de forma satírica, o contexto científico e político da época. No século XVIII, a revolução científica estava a todo vapor e as descobertas sobre física, astronomia e engenharia estavam mudando completamente o entendimento do mundo. Mas Swift, sempre provocador, fazia questão de apontar o perigo de uma ciência sem propósito prático. Ele estava basicamente dizendo: de que adianta saber tudo sobre as estrelas se você não consegue nem construir uma ponte direito? E tem mais, Laputa também era uma metáfora para o poder político. No livro, os governantes da Ilha Voadora usavam sua capacidade de flutuar para dominar os povos que viviam no solo. Se alguém desobedecesse, eles simplesmente jogavam pedras do céu ou aterrissavam a ilha sobre as cidades rebeldes, esmagando tudo. Dá para ver uma crítica bem direta aos impérios que usavam tecnologia e força bruta para controlar suas colônias. Parece atual, né? Agora, uma curiosidade que poucos sabem: o nome Laputa pode ter sido uma baita pegadinha linguística do Swift. Em espanhol, Laputa tem um significado nada educado, e alguns estudiosos acham que isso foi proposital, como um deboche do autor. Mas há debate sobre isso até hoje. E claro, não podemos falar de Laputa sem lembrar da cultura pop. Se você é fã de animações, provavelmente já ouviu falar de O Castelo no Céu, do estúdio Ghibli, dirigido pelo mestre Hayao Miyazaki. No filme, Laputa é uma cidade perdida, cheia de tecnologia antiga e guardiões robóticos. A ideia de uma ilha voadora fascinou tanto o público que virou um dos elementos mais icônicos do cinema de animação. E essa não foi a única referência. Obras como Guerra nas Estrelas, Final Fantasy e até animes como One Piece também exploraram versões de cidades voadoras inspiradas nesse conceito. Mas aí vem a pergunta: poderia uma ilha voadora existir de verdade? Bom, na prática a resposta é bem improvável. Para algo do tamanho de uma cidade flutuar, precisaríamos de uma tecnologia muito além do que temos hoje. Algumas teorias envolvem campos magnéticos ou propulsão antigravitacional, mas por enquanto, isso tudo continua no campo da ficção científica. Quem sabe no futuro? No fim das contas, Laputa continua sendo uma das maiores metáforas literárias sobre poder, conhecimento e os limites da ciência. Ela nunca existiu de verdade, mas seu impacto ainda está bem vivo. Então, da próxima vez que ouvir falar de uma cidade voadora, lembre-se, essa ideia já rodava pelo mundo desde 1726. E aí, o que achou dessa história?